Em uma noite aparentemente comum, Jake descobre o lado sombrio das reuniões sofisticadas de seus amigos Kristen e Mark, em sua mansão nos subúrbios de Naperville, Illinois. O que começa como uma festa tranquila se transforma em um jogo perigoso de trocas de esposas, levando Jake a confrontar sua esposa, Laura, sobre sua traição. À medida que a tensão aumenta, o casamento de 21 anos deles é desfeito por um segredo escandaloso, colocando-os em uma espiral de revelações e escolhas difíceis. Jake, devastado, decide não apenas encerrar seu casamento, mas também expor a hipocrisia dos seus amigos, com consequências que alteram para sempre o curso de suas vidas. Eu me vinguei sem piedade de uma esposa infiel depois que ela me traiu em uma festa. A viagem de volta para a casa de Kristen e Mark foi silenciosa, exceto pelos sons ocasionais de Laura se mexendo no banco do passageiro. Ela se havia pressionado contra a porta, com os braços cruzados sobre o peito. As luzes das ruas passavam e iluminavam seu perfil, tornando impossível ignorar sua expressão, furiosa, embora eu não me importasse. Sua raiva silenciosa alimentava ainda mais o fogo que crescia dentro de mim. Apertei as mãos no volante, focando na estrada enquanto tentava processar os acontecimentos da noite sem ceder ao impulso de socar o painel do carro. Kristen e Mark sempre organizaram essas reuniões sofisticadas em sua mansão em Naperville, Illinois, um subúrbio chique nos arredores de Chicago. Eram conhecidos pela seleção impecável de vinhos, petiscos gourmet e uma variedade de convidados ricos de Naperville em busca de uma desculpa para relaxar. Mas aquela noite não era como qualquer outra festa deles. Não, aquela noite havia destruído a fachada de respeitabilidade suburbana e me deixou atordoado. A noite havia começado de forma inocente, com coquetéis no pátio, conversas obrigatórias sobre o aumento dos valores imobiliários e elogios sobre a decoração digna de uma revista de design. Eu não adorava esses eventos, mas Laura adorava. Ela se movia com facilidade entre os grupos, rindo das piadas ruins, trocando fofocas e marcando futuros encontros para tomar café. Eu sempre a deixava brilhar, feliz em ficar na sombra, apenas saboreando um whisky. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Talvez fosse a maneira como Kristen se inclinou para perto de mim e falou sobre apimentar as coisas, os olhares trocados entre os outros convidados. Inicialmente, ignorei, achando que era apenas paranoia, mas então percebi a tigela no centro da mesa de jantar, uma peça de vidro elegante, que mais parecia uma obra de arte. A princípio, pensei que fosse para as chaves dos carros, algum tipo de sistema improvisado de valet para quem bebesse demais. Mas conforme a noite avançava, comecei a notar um padrão. As mulheres, perfeitamente cuidadas e deslumbrantes em seus vestidos de grife, se aproximavam da tigela com sorrisos sutis, olhando ao redor antes de deixar as chaves caírem ali. Enquanto isso, os homens trocavam olhares, cutucando uns aos outros como garotos compartilhando uma piada suja. Meu estômago se apertou quando percebi o que estava acontecendo. As conversas sussurradas, as risadinhas nervosas, o ar de antecipação, o tudo fez sentido agora. Não era apenas uma festa, era uma espécie de sorteio de swingers. Observei Laura flutuando pela sala, rindo e conversando com Mark perto da lareira. Ela parecia completamente à vontade, como se nada naquele evento fosse fora do normal. Minha mente girava. Será que ela sabia? Me aproximei dela, o coração batendo forte. Precisamos conversar, falei, minha voz mal acima de um sussurro. O sorriso dela vacilou por um instante. Agora, Jake, não pode esperar? Perguntou, mas eu a segurei pelo braço, com firmeza, guiando-a para o escritório. Mark nos lançou um olhar cúmplice quando passamos. Sua expressão arrogante só aumentava a minha raiva. Já no escritório, fechei a porta atrás de nós. Você sabe o que está acontecendo lá fora? Perguntei, sem conter a tensão na voz. Laura cruzou os braços, com o rosto impassível. Jake, não faça uma cena. Aproximei-me dela, baixando a voz. Você sabia disso? Não sabia? A expressão dela quase não mudou, mas o leve sorriso no canto da boca me deu a resposta. Claro que sabia. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Repeti, minha voz subindo de tom. O que você quer dizer com todo mundo sabe, Jake? Ela suspirou. Não é grande coisa. É só um pouco de diversão. As pessoas estão entediadas, procurando emoção. Nem todo mundo está feliz em ficar em casa vendo futebol aos sábados à noite. Sua resposta casual me atingiu como um tapa. Então você achou que eu ficaria bem com isso? Você nem se deu ao trabalho de me contar? Porque eu sabia como você reagiria. Ela disse, revirando os olhos. Olha você agora, agindo como se o mundo fosse acabar. Meu Deus, você é tão careta. Eu dei um passo para trás, o peso da traição dela me atingindo com toda a força. Você queria que eu pegasse a esposa de outro e colocasse no sorteio, como se fosse uma rifa barata. Isso é o que restou do nosso casamento? É só um jogo, ela disse, exasperada. Você está exagerando tudo isso. Olhei para ela, sem reconhecer mais a mulher que estava ali, a mulher com quem eu me casei, a mulher que eu achava que conhecia, agora defendendo essa loucura. A rachadura no nosso casamento
passou de algo invisível para um grande abismo em questão de horas. Aqui está o que vai acontecer, disse, minha voz baixa e firme. Vamos embora agora. Se você quiser ficar, se esse tal de jogo for mais importante para você do que o nosso casamento, não se preocupe em voltar para casa. Os olhos de Laura se estreitaram, mas viu uma ponta de incerteza passar por seu rosto. Tudo bem, disse ela, depois de uma longa pausa. Vamos embora. Eu não esperei Laura me seguir. Saí do escritório, passei pelo grupo de convidados que riam e conversavam como se nada estivesse errado e fui direto até a mesa de jantar. Meu coração batia acelerado enquanto eu ficava de pé sobre a tigela de vidro. Meu reflexo se distorcia na superfície curva. Sem hesitar, enfiei a mão e tirei um conjunto aleatório de chaves. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim, e o peso de seus olhares caiu sobre mim como um cobertor de chumbo. Só para deixar claro, disse, levantando as chaves como um troféu, isso é repugnante. Meu casamento não é um jogo. Se alguém aqui acha que é, vocês são patéticos. Joguei as chaves de volta na tigela com um som metálico e virei de repente, marchando em direção à porta da frente. Não me dei ao trabalho de olhar para trás para ver se Laura estava me seguindo. O ar fresco da noite me atingiu quando saí, mas fez pouco para acalmar a fúria que fervia dentro de mim. A viagem de volta para casa foi um borrão de silêncio e tensão. Laura sentava-se rígida no banco do passageiro, com os braços cruzados sobre o peito. Seu perfil estava iluminado pelo brilho suave das luzes das ruas e eu podia sentir a raiva irradiando dela. Minha mão no volante apertava com mais força enquanto eu replays dos acontecimentos da noite em minha mente, sussurros, sorrisos, traição casual dela. Quando chegamos na garagem, ela explodiu. Você me envergonhou, gritou, batendo a porta do carro antes que eu tivesse a chance de desligar o motor. Você me humilhou na frente de todo mundo, Jake. Todo mundo. Eu saí do carro devagar, tomando meu tempo, enquanto a seguia até a casa. Você quer dizer seu grupinho de swingers? Retruquei, minha voz fria. Me desculpe se não me importo com os sentimentos deles. Ela se virou de repente, os olhos queimando de raiva. Eles são nossos amigos. Eram seus amigos. Corrigi, minha voz subindo. Eu não entrei nesse acordo de trocar de esposa com eles. Ela fez uma careta e levantou as mãos para o ar. Você é tão dramático. Não foi nada tão sério. Ninguém está forçando ninguém a fazer nada. É só uma opção. Uma opção? Repeti, incrédulo. Uma opção de trair seu marido e chamar isso de jogo de festa? Jogar fora 21 anos de casamento porque você está entediada? Não me venha com isso. Ela sibilou, apontando o dedo para mim. Não fique aí se fazendo de santo. Você está tão ocupado se fazendo de mártir que nem vê o quanto está sufocando tudo. Você acha que estamos felizes? Você acha que isso? Ela fez um gesto amplo para casa. Essa prisão suburbana é o suficiente? As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Prisão suburbana. Era assim que ela via nossa vida juntos. A casa que construímos, a família que criamos, as memórias que tivemos, de tudo era irrelevante para ela. Você está certa, falei, minha voz firme apesar da tempestade interna. Não acho que isso seja o suficiente. Não, se significar ficar nesta cozinha vendo a mulher com quem me casei defendendo algo tão repugnante. Ela revirou os olhos e virou-se para as escadas. Eu não vou fazer isso com você hoje. Você não vai fugir disso, disse, a seguindo. Você vai fazer uma escolha agora, bem aqui. Ela parou na base da escada, ainda de costas para mim. Você não pode me controlar, Jake. Não mais. Suas palavras ficaram no ar enquanto ela subia as escadas, deixando-me sozinho no corredor. A casa, antes cheia com as risadas dos nossos filhos e o calor dos jantares em família, agora parecia fria e vazia. Na manhã seguinte, a casa estava estranhamente silenciosa. Eu estava sentado na mesa da cozinha, uma xícara de café fumegante diante de mim, olhando em branco para a madeira. 21 anos de casamento estavam gravados naquela mesa, arranhões dos deveres dos filhos, manchas de vinho derramado, memórias de conversas tarde da noite. Agora, parecia que tudo estava escorrendo entre meus dedos. Eu não havia dormido, pelo menos não realmente. Depois que Laura subiu furiosa para o andar de cima, eu fiquei acordado, andando pela sala e revivendo a noite na minha cabeça. As palavras dela ecoavam em minha mente, afiadas e implacáveis. Prisão suburbana, tédio, sufocando. Seus passos quebraram o silêncio. Ela entrou na cozinha como se nada tivesse acontecido, com o cabelo preso em um rabo de cavalo frouxo, vestindo leggings e uma blusa grande. Abriu a geladeira, remexendo como se fosse apenas mais um sábado de manhã. Bom dia, disse casualmente, sem sequer olhar para mim. Eu a encarei, esperando alguma reação ao que aconteceu na noite anterior, mas não havia nada. Apenas o som do suco de laranja sendo derramado em um copo. Bom dia, repeti, minha voz ríspida. É só isso que você tem a dizer? Ela suspirou, apoiando-se no balcão. O que você quer que eu diga, Jake? Ficou bem claro onde você está. Eu quero saber onde você está, eu disse, minha voz subindo. Eu te dei uma escolha, Laura. Você se afastou. Então o que isso significa? Você vai ficar ou vai voltar para sua festinha de chaves? Os olhos de Laura se estreitaram. Você não pode exigir respostas de mim assim, e ela disse. Eu sou seu marido, retruquei, batendo a mão na mesa. Eu mereço respostas. Ela me olhou com raiva e colocou o copo na mesa com um barulho. Você é impossível, sabia? Age como se tudo fosse preto e branco, como se não houvesse espaço para nuances ou crescimento. Soltei uma risada amarga.
amarga. Crescimento? É assim que você chama isso? Destruir o nosso casamento é sua ideia de crescimento? O rosto dela se retorceu de raiva, mas ela não respondeu. Em vez disso, virou-se e foi embora, me deixando sozinho no silêncio sufocante do que costumava ser o nosso lar. Quando Laura subiu para o andar de cima, já não me importava mais esperar por respostas. O peso da traição dela e a atitude desdenhosa me empurraram além do limite da paciência. Ela não achava que eu merecia respeito. Tudo bem, pensei, eu tomarei uma atitude. Saí de casa, sentindo o ar fresco da manhã batendo no meu rosto enquanto me sentava nos degraus da varanda. Minha mente corria com planos. A vida que construímos não era perfeita, mas eu trabalhei demais para deixar que o egoísmo dela destruísse. Se Laura queria queimar tudo até o chão, ela enfrentaria as consequências. Naquela tarde, estive no escritório moderno do Brian Cooper, meu velho amigo que se tornou advogado de divórcios de alto nível. A vista das movimentadas ruas do centro de Naperville parecia quase irônica, considerando o caos que estava se desenrolando na minha vida pessoal. Brian me ouviu atentamente enquanto eu contava tudo o que aconteceu nos últimos dias. A festa, a traição de Laura e sua recusa em reconhecer o estrago que causou. Quando terminei, ele soltou um assobio baixo e se recostou na cadeira, com os dedos entrelaçados sob o queixo. Festas de swingers, disse ele, balançando a cabeça. Essa é nova até para Naperville. Não tem graça, retruquei. Relaxa, Jake, e ele disse, levantando as mãos em sinal de rendição. Não estou minimizando. Isso é sério, e você fez certo em vir até mim agora. Quanto mais rápido agirmos, melhor. Ele pegou um bloco de notas e começou a fazer anotações. O plano é o seguinte: primeiro, vamos entrar com o pedido de divórcio. Com as provas de adultério dela, teremos um bom caso para a divisão de bens e guarda das crianças. Normalmente, os tribunais favorecem a mãe, mas se conseguirmos provar que as ações dela são prejudiciais ou desestabilizadoras, teremos uma chance de obter a guarda principal para você. Eu não vou deixar ela arrastar as crianças para essa bagunça, disse firme. Farei o que for preciso. Bom, agora, vou precisar de todas as provas que você tiver. Mensagens, e-mails, recibos. Também vou fazer alguns favores para o meu detetive particular. Se Laura tem se encontrado com esses novos amigos, vamos achar as provas. Frank Carter já está nisso? Falei. Ele é detalhista. Brian ergueu uma sobrancelha. Boa jogada. Deixe-o investigar. Quando tivermos tudo, vamos entregar os papéis para ela. Ela não vai saber que estamos entrando com o pedido até ser tarde demais para ela tomar qualquer medida. Eu acenei, sentindo um lampejo de alívio pela primeira vez em dias. Eu tinha um plano. Não estava mais reagindo. Agora eu estava tomando o controle. Os próximos dias foram um borrão de preparação. Na quinta-feira, Frank me ligou com os resultados. Consegui o que você precisa, disse ele, com a voz ríspida. E-mails, mensagens de texto e fotos. Ela e o David têm se encontrado no Hilton, no centro. Não exatamente discretos. Ouvir a confirmação foi como um soco no estômago. Mesmo que eu já suspeitasse, saber a verdade tornava a dor mais difícil de ignorar. Mas engoli meu orgulho e me concentrei. Envie tudo para o Brian, disse. Certifique-se de que seja a prova de falhas. Pode deixar, Frank, e ele respondeu. Mas tem mais uma coisa que você deve saber. O que? Perguntei, me preparando. Ouvi conversas sobre uma festa maior na casa dos Bennetts no próximo fim de semana. Parece que estão duplicando a aposta. Apesar das consequências do seu discurso, pode valer a pena ficar de olho. Eu cerrei os dentes. Claro que eram. Pessoas como Kristen e Mark não se importavam com as consequências. Eles prosperavam na excitação de ultrapassar limites, mas se achavam que podiam manter seus segredos sujos escondidos, estavam enganados. Naquele fim de semana, enquanto Laura estava convenientemente fora com as amigas, eu passei de carro pela casa dos Bennetts. A entrada estava lotada de carros e a luz suave da varanda iluminava a rua tranquila do subúrbio. Estacionei a algumas quadras de distância e observei de longe, meu maxilar apertado enquanto casais entravam na casa, rindo e conversando como se estivessem indo a um evento beneficente. Eu não entrei. Não precisava. Frank já tinha providenciado alguém para reunir as provas. Em vez disso, fiquei no carro, imaginando a tempestade que estava prestes a cair sobre eles. Até o final da semana, o pequeno império de segredos de Kristen e Mark seria a principal notícia de segunda-feira. Brian me ligou com uma atualização. Está feito, ele disse. Os papéis de divórcio serão entregues amanhã e, a propósito, o Naperville Times vai publicar uma matéria sobre as atividades extracurriculares dos Bennetts. Meu amigo jornalista não conseguiu resistir. Bom, disse eu, minha voz fria. Eles merecem. Brian riu. Você está jogando de forma inteligente, Jake. Fique tranquilo e deixe a tempestade passar. Quando a poeira baixar, você vai sair por cima. Agradeci e desliguei, observando a pilha de fotos e documentos que Frank me enviou. Cada mensagem de texto que Laura trocou com David, cada recibo de hotel, cada e-mail, tudo ali, disposto como provas em um tribunal. Não era mais sobre provar a culpa dela, era sobre recuperar a minha vida. Os papéis foram entregues no dia seguinte, pessoalmente, enquanto Laura estava almoçando com Kristen. Segundo Frank, a reação dela foi impagável. Choque, incredulidade, finalmente, uma fúria silenciosa. Quando ela chegou em casa naquela noite, bateu a porta tão forte que as janelas tremeram. Jake, gritou, entrando na sala onde eu estava com as crianças. Posso falar com você? Eu me levantei, mantendo a voz calma. Por que
que não pede para as crianças subirem? Sugeri suavemente. Elas não precisavam ver aquilo. Depois que saíram, Laura jogou os papéis na mesa de café. O que é isso? Gritou. É um divórcio, disse eu, simplesmente, cruzando os braços. Você está fazendo isso por causa de uma briga? Ela gritou. Isso não é sobre uma briga, Laura. Falei, minha voz firme. Isso é sobre você mentir para mim, me trair e jogar fora 21 anos de casamento por ele. O rosto dela ficou vermelho de raiva. Não é assim, respondeu. Ah, não, interrompi, jogando a pilha de evidências sobre a mesa. Então o que é isso? Porque essas mensagens e e-mails contam uma história diferente. Os olhos de Laura se arregalaram ao ver os papéis na mesa. O rosto dela perdeu a cor. Por um momento eu pensei que ela fosse chorar. Mas então, a expressão de desafio que eu já conhecia voltou. Eu não queria que chegássemos a isso, ela disse baixinho, sua voz um pouco trêmula. Mas você me deixou sem escolha. Não, Laura, falei, me aproximando dela. Você me deixou sem escolha. Você mentiu para mim, me traiu e agora tem que viver com as consequências. Ela apertou os dentes e cruzou os braços sobre o peito. Você entende o que está fazendo? Isso vai destruir tudo. Para os filhos, para nós, para os filhos, eu repeti, minha voz subindo. Não venha tentar usar eles para justificar o que você fez. Você é quem estava se escondendo, indo ao hotéis com o David, não eu. Não estava me escondendo, e ela retrucou. Eu nunca quis te machucar, Jake. Mas você fez isso, falei, minha voz quebrando. Você me machucou e machucou essa família. E agora eu não vou mais fingir que tudo pode voltar ao normal. Por um longo momento, nós apenas nos encaramos. O peso de 21 anos de casamento pairava entre nós como uma névoa densa. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Então é isso? Ela perguntou, a voz vazia. Você vai desistir? Não estou desistindo, falei, firme. Eu estou seguindo em frente, e você também deveria. A reação foi rápida e brutal. No final da semana, o Naperville Times publicou uma matéria sobre as festas dos Bennetts, com depoimentos anônimos e detalhes comprometedores. O artigo se espalhou rapidamente, ganhando força nas comunidades suburbanas da cidade como um incêndio. Kristen e Mark se viram no centro de um escândalo do qual não conseguiam escapar. Amizades desmoronaram, reputações foram destruídas e até mesmo os negócios associados aos Bennetts enfrentaram represálias. Laura, claro, não ficou imune. Embora seu nome não tenha sido mencionado no artigo, os cochichos e olhares no supermercado deixaram claro que ela fazia parte das consequências. Alguns dias após a publicação da história, ela veio até mim. Foi você? Perguntou, parada na cozinha com os braços cruzados. Olhei para ela calmamente. Eu não escrevi o artigo. Se é isso que você está perguntando, respondi. Mas você fez acontecer, ela acusou, a voz trêmula. Você deu as informações. Não neguei. As pessoas merecem saber a verdade, Laura. Se você e seus amigos não quisessem que isso saísse, não deveriam ter feito isso em primeiro lugar. O rosto dela corou de raiva, mas ela não respondeu. Em vez disso, saiu da casa, batendo a porta atrás de si. Pela primeira vez em semanas, senti uma estranha sensação de paz. O divórcio foi finalizado em poucos meses. As provas de sua infidelidade e o escândalo público a deixaram sem muita margem de manobra. Fui premiado com a guarda principal dos filhos, a casa e a maior parte das nossas economias. Laura se mudou para um apartamento modesto do outro lado da cidade, bem longe da vida que construímos juntos. Ela me procurava ocasionalmente sobre as crianças, mas nossas conversas eram estritamente práticas. O calor, a familiaridade, tudo o que fazia o nosso relacionamento único. Se foi, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre. Os filhos e eu encontramos um novo ritmo, um que não envolvia a constante necessidade de excitação de Laura ou suas críticas afiadas. Não foi fácil. Houve noites em que a solidão se infiltrava, momentos em que me peguei olhando antigas fotos e me perguntando como tudo havia desmoronado. Mas esses momentos foram passageiros. Quanto mais tempo eu vivia sem ela, mais percebia o quanto de mim mesmo eu tinha perdido tentando mantê-la feliz. Em uma tarde de sábado, levei as crianças para um parque local. O ar estava fresco, o sol aquecendo contra o frio do outono. Sophie corria atrás de uma bola de futebol, enquanto Hannah estava sentada em um banco lendo um livro. Jake Jr., sempre o destemido, tentava subir na árvore mais alta que conseguia encontrar. Precisa de uma ajuda, campeão? Chamei, enquanto ele esticava os braços para o próximo galho. Ele olhou para baixo, sorrindo. Eu consigo, pai, respondeu ele, ainda se equilibrando na árvore. Dei uma risada, afastando-me para deixá-lo tentar. Foi naquele momento, observando-o se agarrar à árvore com pura determinação, que percebi o quanto já havíamos avançado. Nossa família podia estar fragmentada, mas não estava quebrada. Estávamos mais fortes do que isso. Enquanto eu estava ali, absorvendo a simples alegria do momento, uma mulher se aproximou. Ela parecia ter a minha idade, com um sorriso caloroso e olhos castanhos gentis. Seu cabelo loiro estava preso em uma trança frouxa e ela exalava uma calma natural. Oi, disse ela, estendendo a mão. Eu sou Raquel. O meu filho está brincando com sua filha ali. Ela apontou para o campo de futebol, onde Sophie e um menino da mesma idade estavam chutando a bola para frente e para trás. Jake, disse eu, apertando a mão dela. Prazer em conhecer. Conversamos por um tempo, trocando histórias sobre nossos filhos e rindo sobre os desafios da paternidade. Sua presença era leve e tranquila, bem diferente da tensão que havia definido meu relacionamento com Laura
Laura nos últimos anos. Quando Raquel sorriu, parecia genuíno, não calculado. Quando ela se virou para ir embora, olhou para trás. Talvez nos vejamos aqui de novo no próximo fim de semana. Talvez, respondi, sorrindo de volta. Naquela noite, enquanto ajudava Sophie com a lição de matemática na cozinha, senti algo que não sentia há meses, esperança. A vida não tinha saído do jeito que eu planejei, mas talvez isso não fosse tão ruim assim. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansioso pelo que viria. A vida não terminou com Laura, ela recomeçou, e para mim e as crianças, isso era mais do que suficiente.